É, o difícil é a gente aceitar e entender. Aceitar e entender que, irmãos, Deus não tem dó da gente não. Sabia? Você sabia que Deus não tem dó do ser humano? Não tem não. Ele não tem dó de nós, ele não tem dó do ser humano não, irmão. Principalmente quando ele tem uma obra. Quando ele tem uma obra, ele joga dentro do mar mesmo. Ele joga a pessoa dentro do mar. Pra pessoa nadar, pra pessoa remar, pra pessoa lutar. É. Deus, ele não tem dó não, irmão. Não pensa que Deus vai ficar com dó de... é mais ou menos assim, coitadinha da Carmelita, né? Tá tão frio de madrugada e eu não vou acordar ela, Deus falando, eu não vou acordar ela pra orar não, porque tá muito frio de madrugada, tadinha. Com Deus. Irmão, ô irmã, com Deus não tem isso não, mulher. Com Deus não tem isso não. Você sabia disso? Não vou acordar ele não. Não vou acordar meu servo na madrugada não, porque tá muito frio, coitadinho. Ou senão tá muito calor. Ele acabou de pegar no sono. Aí eu não vou acordar ele não, porque tá muito quente, tá muito quente. Você acha que Deus tem... Tu acha que Deus tem dó de tu? Não tem não. Ai, Jesus poderoso. Tu acha que Deus tem dó de mim? Tu acha que Deus vai ficar com peninha de mim? Ai, coitadinha. Ai, coitadinha. Irmão, Deus não trabalha com dó e nem pena. Não, ele não tem dó. A natureza de Deus não tem essas coisas. Quando ele tem uma obra na vida de uma pessoa, ele joga dentro do mar, irmão. Igual eu tava falando com o irmão aqui do canal. Tava também falando com uma irmã esses dias. A irmã dizendo assim: irmã, eu já tô assim, eu tô... Ela se justificando, né? Aí eu falei, meu Deus, coitada, ela tá achando que Deus vai se comover com essas palavras dela, sabe assim, a pessoa fica, ela mesmo se coloca pra baixo, como dizer assim, eu não consigo lutar, Você já entendeu o que eu quis dizer, né? Você já entendeu. Irmãos, Deus não tem dó não, criatura. Deus não tem dó não. Deus não tem dó não. Se precisar te acordar no meio da madrugada, às 2, às 3, às 4 da manhã, pode estar caindo geada. Se Deus te acorda no meio da madrugada, tu tem que levantar. Tu tem que descer na olaria de Deus. Não pensa que Deus vai ficar com dó de mim, com dó de você, com dó daquele, só porque ele é profeta, vai ficar com dó da fulana, do fulano, desse, daquele. Não fica não, irmão, não tem não. Deus não tem dó não. Está assustado? Ficou assustado agora?
Tem não, viu, irmão? Tem não, Deus não tem dó não. E eu te mostro dentro da Bíblia que ele não tem pena nem tem dó de você. Te mostro dentro da Bíblia. Ó, eu vou falar aqui. Teve uma vez, irmão, que eu destronquei, eu caí e destronquei o meu pé, né? O meu tornozelo virou. Então, pensa na dor. Meu tornozelo inchou, ficou vermelho. E aquela dor, aí eu fui no médico. O médico passou remédio. O médico passou uma bota ortopédica pra mim. Foi em 2016 ou 2017, uma coisa assim. 2017, final de 2017, me falha a memória. Irmão, ali eu chorava de dor. Era dor, era dor, era dor. E ali o médico falou: a senhora vai ter que usar até melhorar essa bota para depois nós ver o que faz. Aí eu falei: ai meu Deus, e aquele sofrimento, não conseguia andar, não conseguia fazer nada dentro de casa, para tomar banho era um Deus nos acuda, meu Deus, que sofrimento. Então quando foi uma madrugada, e eu já estava há mais de 15 dias naquela peleja, dor. O remédio só aliviava, não passava a dor intensa. E ali eu, naquela madrugada, aquela dor, aí eu acordei de manhã cedo, que nem dormi, né? Aí com aquela dor insuportável no pé, e eu com vontade de tirar aquela bota, aquelas coisas do pé para poder andar. E ali eu ouvi a voz de Deus que falou comigo. Ele falou assim: minha serva, levanta e vai até a igreja tal. E já era de tarde, já nesse horário já era de tarde, tinha culto à tarde. Aí eu falei para Deus assim, e Deus falou assim: levanta e vai até a igreja. Chegando lá, você vai pedir pro pastor orar e ungir você. Pede para ele orar e ungir, porque eu vou lhe libertar, que eu vou lhe curar. Como Deus faz tudo para a glória dele, tudo que ele faz é para a glória dele, tá, irmãos? Deus não faz nada para minha glória, não. Deus não faz nada para tua glória, não. Aprenda que tudo que Deus faz é para a glória do nome dele. Porque a glória é dele, a honra é dele, tudo pertence a ele. Então, eu com uma dor insuportável, com o pé inchado, com aquela bota, Deus falou assim: levanta e vai. Aí eu reclamei com Deus, eu falei assim: ai, mas como é que eu vou, meu Deus? E na época não tinha esse negócio de Uber, de chamar Uber, nada disso, aplicativo. Aí eu falei: como é que eu vou? Como é que eu vou desse jeito, se eu não consigo andar? Se eu não consigo pegar um ônibus, como é que eu vou? Eu reclamei com Deus. Aí eu ouvi a voz de Deus novamente: levanta e vai. Aquela voz forte: levanta e vai, faz o que eu te mandei. Irmão, ali eu me reuni as minhas últimas forças e com aquela bota e saí, fui andando. Uma dor insuportável no pé. Eu fui gemendo de dor. E Deus estava com dó de mim? Não, ele não estava não. Mas ele ia operar o milagre. Mas era necessário eu fazer esse esforço. Irmãos, eu fui com dor. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu falei: ai, sentei na primeira cadeira que eu vi, eu sentei. E ali Deus falou assim pra mim:
espera ele terminar o culto. Tava no andamento do culto, né? Um culto à tarde. Então tava no andamento do culto. Deus falou assim, espera ele. Ainda teve que esperar, tá, irmãos? Teve que esperar. Deus falou assim, espera ele terminar o culto. Quando ele terminar, você vai lá na frente, pede para ele orar por você e pede para ele te ungir. Falei, tá bom, Deus, tá bom. Ou eu saio daqui curada ou eu saio daqui morta, porque eu tô a ponto de desmaiar de dor. E ali houve o andamento do culto, ele pregou a palavra, né? Deus usou ele para falar com muitas pessoas ali. Irmãos, a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. E ali eu tinha que esperar chegar o meu tempo. Eu tinha que esperar. O pastor ia pregar, ia orar pelo povo. A igreja estava cheia. Então, quando terminasse, era que eu ia lá. E eu tinha que obedecer a direção de Deus. Eu tinha que obedecer se eu quisesse receber a bênção. A bomba aí. O povo estão com um negócio de São João aqui atrás, irmão. Aqui atrás tem um negócio de quermesse aqui. Irmãos, e ali eu esperei com paciência no Senhor, não é o que a palavra diz, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. E ali eu esperei, aí quando estava próximo de terminar o culto, aí ali eu falei, oh meu Deus, me ajuda, Senhor, me dá graça. E ali, irmãos, louvado seja Deus, desculpa aí os fogos. E ali, louvado seja Deus, terminou. Dei graças a Deus quando terminou. Aí o povo começou a sair. Aí eu fui mancando lá na frente. Eu falei para pastor, me socorre, pelo amor de Deus. Ora por mim e me unge. Ele estava ungindo as pessoas, né? Doente. Aí me unge, pastor, por favor, em nome de Jesus Cristo. Aí ele falou, qual é o problema, irmão? Eu falei, o problema é que eu quebrei meu pé. Aí falou, vixe, meu pai. Aí ele já orou, pôs a mão na minha cabeça, pastor. O nome dele, pastor Jonas Feitosa. Aí ali o pastor Jonas botou a mão na minha cabeça assim, me ungiu e expulsou aquela dor do meu corpo. Porque nessas alturas doía minha cabeça, doía tudo. Aí ele expulsou aquela enfermidade, expulsou aquela inflamação do meu pé, porque inflamou muito. Daí Deus expulsou, repreendeu no nome de Jesus, me ungiu. E eu ali, as lágrimas descendo. E ali eu falei, ou eu saio daqui pro hospital, ou eu saio daqui curada. Mas eu vou sair daqui curada. Irmãos, vai escutando. Irmãos, ali ele falou, creia, irmã, creia que você está curada. Foi difícil para a irmã chegar, mas vai sair daqui com a vitória. Sair daqui com a bênção, irmã. Eu falei, eu creio, pastor. E aquela cara de choro, né, que eu tava, né, cara de dor, que a pessoa quando tá com dor, ela fica com a cara, né, fica com a cara com dor, né, você percebe que ela tá com dor. Então, e ali, quando terminou, irmãos, e ali ele terminou ali de orar por umas pessoas ainda que estavam por ali. E eu fui embora. Quando eu cheguei, irmãos, no final da igreja, para a porta para fora, Deus tocou assim no meu coração. Deus falou assim, tira a bota. Você já está curada, para que você vai voltar com essa bota? Porque era um incômodo. Além da dor, ainda tinha aquela bota horrível, até quase ao meio da canela, aquela bota ortopédica. Aí eu falei, é mesmo, por que eu vou ficar usando essa bota? Peguei e tirei a bota, irmão, tirei a bota e fui descalça. Só com o outro pé, tinha um sapatinho no outro pé, e o outro pé não tinha nada. Eu fui descalça, né? E fui para casa, andando novamente. E para a glória de Deus, irmãos, para a glória de Deus, eu fui curada ali, eu fui liberta ali. Irmãos, quando eu cheguei em casa, a impressão que eu tive, a sensação que eu senti,
é de que nunca meu pé tinha sido quebrado. Eu já cheguei, já botei o chinelo, tirei o sapatinho, botei o chinelo. Irmãos, ali andei na casa, já tomei banho, já fui fazer minhas coisas. Acabou a dor, acabou a inflamação, acabou o incômodo. Joguei aquela bota pra lá. Ai, louvado seja Deus. É como se tivesse saído 1000 quilos da minha cabeça, do meu corpo. Deus me libertou e Ele me curou por completo. E ali, naquela semana, eu tinha um monte de exame ainda para fazer, que o médico ainda ia estudar o que ele ia fazer com o meu pé, se ia fazer uma cirurgia, o que ele ia fazer, porque quebrou o osso, né? E ali Jesus, ele colocou, aleluia, o bisturi dele, fez a operação no osso do meu pé, irmãos, o tornozelo. Jesus colocou no lugar. Ele não fez a obra incompleta, não. Ele fez a obra completa. Irmãos, isso era quando eu cheguei em casa, era umas 5 horas da tarde. Olha, ali fiz as coisas, fiz janta, limpei a casa, fiz um monte de coisa. Era 9 horas da noite, eu estava fazendo as coisas ainda. Irmãos, eu não tinha mais nada. Para a glória de Jesus, eu não tinha mais dor, eu não tinha mais nada. Mas foi necessário eu fazer um esforço. Deus não teve dó de mim, não. Porque Deus não tem dó, não, viu, irmão? Tu quer a benção? Tu tem que lutar, né? Tem que lutar. É igual a águia. A águia, ela pega o filhote, ela sobe lá na montanha, lá em cima. Já falamos aqui sobre isso, né? Então, a dó não tem... A águia não tem dó do filhote. Filhotinho de 3 meses de nascido. Já pensou? Filhotinho. Aí ela sobe com ele lá pra cima e ensina ele a voar. O que a águia faz? A águia joga ela lá do penhasco, joga ele para baixo. E ele vai caindo, porque ele não sabe voar, ele não sabe manusear as asinhas dele, ele não sabe. Mas ela ensina ele da pior forma. Da pior forma. E ele aprende. Aí quando a águia vê que o filhote vai cair no chão, porque se ele cair no chão ele morre, né? A águia desce numa rapidez assim, assim velozmente, assim, em questão de milésimo de segundo, ela desce e ela ampara com a sua pluma, ela ampara com a pluma, com as suas asas, o filhotinho. Aí o filhotinho cai em cima das asas dela. Aí ela pega ele e sobe com ele de novo. E esse processo se repete várias vezes até ele aprender a voar. Sabia? Pois é. E o que eu quero dizer com isso? E o que eu quero dizer para você com isso? É que a Deus, ele não tem dó de você porque você está sofrendo, porque você está passando luto, porque você está passando prova. Ele está te ensinando alguma coisa. Ele está te ensinando a você, quem sabe, ter experiência, quem sabe você ter conhecimento dele, para você conhecer o agir dele, saber como que ele faz nas situações adversas da vida. Então ele está te mostrando como que é que ele trabalha. Ele está mostrando para você como é que ele faz. Então como é que ele vai mostrar para você se ele não permite você passar por algo? Ele só permite você passar por algo se ele está te aperfeiçoando, te ensinando alguma coisa. Algo ele está fazendo. Algo ele está fazendo. E ali, louvado seja Deus, eu fui curada. Eu ando hoje normal, nunca... E o médico falou para mim assim, a senhora nunca mais vai conseguir andar normal. O médico me deixou muito desanimada. Muito, muito, muito. O médico falou, a senhora nunca mais vai andar normal. Eu falei, ai meu Deus, tem misericórdia de mim. Hoje, irmãos, eu ando normal, não tenho dor, não tenho nada, não tive mais nada. Nem parece que eu quebrei o pé, nem parece. Porque Deus faz a obra completa, porque quando Deus faz, Ele faz a obra completa. Então, se você está enfrentando uma maré forte, minha querida, meu querido irmão, é porque Deus está querendo que você aprenda a nadar. Ele está querendo que você aprenda a confiar nele. Você confia nele? Então, se você fala assim, eu confio em Deus,
Eu confio no Senhor. Então ele vai mostrar uma situação, ele vai fazer você passar por uma situação para você mostrar e provar para ele que você confia mesmo. Que você acredita mesmo nele. Que você tem ele mesmo como o seu salvador. Porque Deus, irmãos, ele não é salvador só para salvar a alma, ele é salvador no geral. Ele nos salva desses problemas que tem na vida. Ele salva desse mundão aqui, ele salva a gente de muita coisa. Tá entendendo? Então, é Deus, quem sabe tá permitindo essa situação, porque ele quer te mostrar se você realmente confia nele, se acredita nele, se você realmente ama ele. Alguma coisa ele tá tentando te mostrar. Alguma coisa ele tá tentando te mostrar. E você muitas vezes reclama, não aceita, fica dizendo, mas eu não mereço passar por isso, eu não fiz nada de errado para passar por isso, e vai indo, a pessoa fica arrumando um monte de argumentos para tentar justificar o seu sofrimento. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele não poupou nem o seu próprio filho, Jesus. Está lá em Filipenses, Gálatas, Romanos. Deus, ele não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou para ser morto na cruz, para que ele pudesse salvar a humanidade. Então, ele não teve dó de Jesus. Porque se ele tivesse ficado com dó, se Deus, o Pai, tivesse ficado com dó de Jesus, hoje eu estaria no inferno. Você também já estaria no inferno. E muitas almas que já morreram estariam no inferno também. Por quê? Porque Deus ficou com dó de Jesus e não entregou ele na cruz. Tu tá entendendo? Tu tá compreendendo como que é o agir, o trabalhar de Deus? A Bíblia diz que Deus não poupou nem o seu filho. Antes o entregou. Porque através do sacrifício de Jesus, hoje nós podemos ter o direito da vida eterna. Louvado seja Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, igreja do Senhor que está aqui, Deus, ele não tem dó de você não, querido. Deus não tem dó de você não, querida. Não tem não. Se ele quiser te ensinar algo, ele vai fazer você passar por uma situação difícil. Ele vai. Ele permite. Tem pessoas aqui que é a prova disso que eu estou falando. Quantas situações difíceis pessoas já passaram aqui? Quantas situações difíceis, quantas maré brava pessoas já passaram aqui? E venceram, e saíram do outro lado. Saíram do outro lado. Hoje conta o testemunho. Hoje conta o testemunho. Então, irmãos, Deus, ele trabalha com misericórdia. Na hora certa, no tempo certo, no momento certo. Mas ele não livra a gente de passar por tribulação, por provação, por perseguição, por coisa. Deus, ele não livra tudo não, irmãos. Ele usa essas coisas, para provar a nossa experiência, a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor para com ele. Tudo. Recebe essa palavra no teu coração. Recebe em nome de Jesus, louvado seja Deus, porque tem pessoas que ficam se lamentando, se sentindo um pobre coitado, uma pobre coitada. E quando Deus olha para nós, irmãos, ele nos vê vencedor pelo sangue de Jesus. Ele não vê nós um pobre coitado, uma pobre coitada. Deus não vê assim não. Deus, ele não vê assim. E as pessoas acham, posso dizer que até muitos crentes acham que Deus vai ficar com dó, que Deus vai ficar com pena, coitadinho dele, coitadinho dela. Não, irmãos, a aprovação ela vem para que Deus se manifeste na sua vida com o livramento, com a cura, com a libertação, com a salvação e tantas coisas mais. Ele permite. Para trabalhar, ele permite. Amém? Recebe essa palavra no teu coração e se fortaleça em Cristo. Porque quando Deus olha para nós, eu repito, quando Deus olha para nós, ele nos vê mais do que vencedor.
Então para de ficar lamentando a tua dor, para de ficar lamentando essa enfermidade que você tem, para de ficar se queixando e troca essa lamentação por glorificação, por exaltação a Deus e dizendo: Deus, eu tô enfermo, eu tô com esse problema, eu tô aqui nessa situação, mas eu louvo o teu nome porque eu tô vivo e eu posso te adorar. E a Bíblia diz que através da adoração, através do louvor, através de eu ser fiel ao Senhor, o Senhor também me honrará. Amém? Recebe, toma posse no nome de Jesus.